Olá! Você já estudou sociologia? Se não, quero te convidar a aprender esta matéria aqui, com muito cuidado, para não tentar aprender essa matéria através de lugares, instituições que pegam apenas um viés da sociologia. Se sim, se você já aprendeu, a minha pergunta é: você, assim como eu, aprendeu apenas um viés, só um lado da história da sociedade, porque sociologia é o estudo do homem, da mulher vivendo em sociedade. Eu aprendi, infelizmente, em muitos lugares, em todas as faculdades que eu fiz, em muitas delas, alguns professores passando só um viés. Aquele viés sempre do nós contra eles, sempre trabalhando uma linha só de sociólogos, de filósofos. Você sabia que existem também sociólogos que foram cristãos, que valorizaram a família, a igreja, a vida com regras em sociedade, que disseram não ao relativismo? Ah, você quer aprender um pouco mais sobre isso? Está aqui essa nossa matéria, que você tem aí um total liberdade de poder aprendê-lo. Eu marquei aqui algumas coisas que nós vamos tratar nessa matéria. Nós vamos tratar, primeiro, o surgimento da sociologia, quando, como, onde ela surgiu, a formação dela, como é que ela foi formada, qual era o contexto histórico e o desenvolvimento dela. Ela foi se desenvolvendo, ela foi ganhando cunho acadêmico também, e ela foi aí nesse período também ganhando cunho de práticas revolucionárias. Isso foi bom ou foi ruim? Nós aprendemos apenas por esse viés e acabamos admirando gente que não deveria ser admirada. Então, nós vamos trabalhar inicialmente nisso, trabalhando os prós e os contras, tá? Não é por isso que eu não vou trabalhar Karl Marx, não é por isso que eu não vou trabalhar Engels. Eu vou, vamos ver o que eles têm para falar também, vamos ver a ideia deles. Só que eu vou trabalhar também os camaradas que são esquecidos às vezes. Foram diferenciados, como Le Play. Vamos trabalhar aí também Max Weber. Vamos trabalhar uns camaradas que valorizaram família, igreja, religião. Aí, Júnior, nunca ouvi falar. Então, vem para cá, faz essa matéria aí, você vai entender. Aí, quando a gente falar um pouquinho sobre surgimento, formação e desenvolvimento, nós vamos entender um pouco mais sobre a violência humana. Por que o homem é violento? O ser humano rouba, mata. Ah, é porque é falta de emprego. Ah, é porque é falecer. Ah, será que se todo mundo tivesse emprego, não teria ruindade ainda no coração do homem? Eu vou provar isso aqui, que a violência, na verdade, está dentro do coração do ser humano. Aí nós vamos falar aqui também, num dos tópicos, sobre uma reflexão sobre coisas importantes na vida em sociedade. Que coisas são essas? Conviver com outras pessoas, conviver com família. Vamos aprender o que é o trabalho, o que é a diversão também, os bons relacionamentos com as pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de conhecer, o conhecimento é importante, saber mais sobre amor e sexo. Hoje está tão banalizada essa questão de sexo, a questão sexual. Vamos aprender um pouco mais sobre isso, como vivermos em sociedade, sabendo usufruir daquilo que Deus nos deu nesta área. Vamos falar sobre as escadas da vida. Por que a gente fica frustrado quando estamos vivendo alguns momentos caóticos? Porque a gente esquece que, na verdade, a gente tem que olhar para os outros nas escadas deles, sim, mas não é só os que estão em cima, os que estão abaixo. E nós, se nós estamos evoluindo ou não naqueles degraus. Como aprender a fazer isso? Vamos aprender um pouco aqui também. Vamos aprender um pouco sobre viver em sociedade, me dá liberdade, mas também me dá autoridade. Eu vivo debaixo de regras. Cuidado só para essas regras não serem tirânicas. Vamos falar sobre isso. O que fazer quando começa a haver uma tirania nessa sociedade? E aí vamos falar sobre o que é usar da nossa cidadania, a importância de governar bem para melhorar. Nós fazemos parte do governo através dos nossos votos, das nossas exigências também aos governantes que nós elegemos, pelo menos os que elegemos, porque no Brasil, infelizmente, a gente não consegue eleger todo mundo, sabia disso? Tem um pessoalzinho lá dentro que a gente não elege, a gente dá o voto, aí eles vão lá, fazem o cabide,
Júnior, como é que eu entendo melhor isso? Participa da aula aí, você vai entender. E aí vamos fechar com assuntos sociológicos imprescindíveis para entendermos melhor a sociedade em que vivemos, como, por exemplo, a globalização. Por que falam que a gente é globalizado? Qual a importância disso? Isso só traz benefícios ou traz malefícios também? E, enfim, vamos fechar com uma pergunta bem importante. Que a sociologia visa também nos dar uma noção de regra para vivermos melhor em sociedade. Por que a sociologia ela não pode ser aquela lá que eu mesmo já aprendi, que é aquela só da luta de classes. É só brigar, a luta continua, companheiro, e vamos brigar com todo mundo, vamos não aceitar, não. Por que a sociologia ela também nos dá uma noção de regras? As regras, desde que não sejam tirânicas, não é feito por um tirano, um totalitário, por que ela nos ensina seguirmos regras corretas? Quer saber um pouco mais? Aí a nossa matéria de sociologia na Hillel. É importante para nós que vivemos em sociedade. Passa a matéria. Deus abençoe.